Oi, crianças! Como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um episódio da série Abraão e Eu. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Isaac, especificamente sobre como ele encontrou a sua esposa. Antes de começar, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem qual que é o nome da esposa de Isaac. Fala aí que durante a história a gente vai descobrir se você acertou ou não. O nosso texto base de hoje está lá em Gênesis, no capítulo 24 inteiro, que vai desde o versículo 1 até o versículo 67. A história começa com Abraão querendo procurar uma esposa para Isaac, porque ele já estava com 40 anos de idade, e Abraão quis achar uma esposa para ele. Só que ele falou que ele não queria que fosse nenhuma mulher das tribos cananeias, lá de Canaã, que era onde ele estava vivendo, porque aquelas mulheres adoravam a outros deuses e a outros ídolos, e ele não queria uma mulher que não acreditasse em Deus. Então ele chamou o seu servo, que era o servo em que ele mais confiava, e falou para ele na cidade de Ará, que era na cidade que ainda tinham alguns parentes de Abraão, e ele pediu para o seu servo ir até lá procurar uma esposa que acreditasse em Deus para Isaac. Então Ará, obedecendo a Abraão, foi lá a viagem para a cidade de Ará com os seus 10 camelos, alguns servos e alguns presentes que ele iria dar lá para a cidade de Ará. Quando ele estava chegando perto da cidade, ele parou para descansar. Ele falou, não, vou dar uma descansada aqui, que nossa, viagem longa de dias e dias. E aí ele parou. E aí ele resolveu orar para Deus e pediu para Deus ser muito claro com ele sobre qual esposa Deus queria para Isaac. E ele falou, Deus, eu preciso de uma luz, eu preciso saber se vai ser a mulher exatamente que o Senhor quer para a vida de Isaac, para Abraão não ficar triste, para Abraão continuar confiando em mim. E aí ele falou não nessas palavras, mas foi mais ou menos assim. Ele falou que para ele ter total certeza de que aquela mulher era para Isaac, ele ia pedir água para qualquer mulher que aparecesse lá no poço, porque tinha um poço lá perto dele. E ele falou que se a mulher respondesse, eu vou dar água para você e para os seus camelos, ele ia ter a certeza de que aquela mulher era para ser a esposa de Isaac. Gente, o servo nem terminou a oração e apareceu uma mulher pegando a água do poço. E ele nem terminou a oração dele e já foi pedir água para ela. Falou assim, ai moça, você pode me dar um pouco de água? Ela viu que ele era estranho, que ele era estrangeiro, né, que ele não era lá da cidade dela, mas mesmo assim ela foi muito bondosa e deu água para ele. Quando ele estava bebendo a sua água, ela falou assim, bebe a água que você tá tomando agora e eu vou tirar mais águas para os seus camelos. E assim que o servo escutou isso, ele já tirou os presentes da bolsa e deu para ela 2 pulseiras de ouro e um colar de ouro também e perguntou quem que ela era. E ela respondeu que ela era filha de Betuel e neta de Naor. E quem que era Naor? Era o irmão de Abraão. Assim que o servo descobriu quem que essa moça era, ele já começou a agradecer a Deus por Deus já ter respondido a sua oração, mesmo sem ele ter terminado. E ele perguntou para essa mulher se ele poderia ir na casa dela para conversar com os parentes e tudo mais. Então ela voltou correndo para sua casa e contou essa história para o seu irmão e para o seu pai. Quando o irmão da esposa de Isaac, né, da futura esposa de Isaac, escutou isso, ele voltou correndo para o deserto e já convidou o servo dele e todos que estavam com ele para ir na casa, porque ele sabia que aquilo era algo enviado por Deus. E quando ele sentou à mesa para comer tudo que eles tinham preparado, ele falou que ele tinha que contar, o servo quis contar tudo o que estava acontecendo e o porquê que ele estava lá, porque ele não foi lá à toa. Então ele contou que Abraão queria arranjar uma esposa para Isaac, pediu para ele na cidade de Ará, tudo que eu contei aqui, ele contou lá na mesa para a esposa de Isaac e para os seus parentes. Assim que ele terminou de contar a história, ele pediu a permissão para levar a moça para a cidade de Abraão para casá-la com Isaac. E o pai e o irmão dela aceitaram a proposta e ela também aceitou, porque todos eles sabiam que aquilo era algo totalmente divino e que Deus tinha planejado aquilo do início ao fim. Então o servo pegou a moça e voltou para a cidade de Abraão, que foi mais uma viagem de dias e dias.
quando eles estavam chegando perto da casa de Abraão, o Isaac viu toda aquela gente chegando e já foi correndo conversar com o servo. E a moça viu o Isaac correndo e falou assim, perguntou pro servo quem que era aquele moço. E o servo falou que aquele era Isaac, que ia se casar com ela. E aí ela cobriu o seu rosto com um véu, que já era um costume da época, e esperou a chegada de Isaac. Isaac pegou ela, levou para a tenda e lá eles se casaram. Bom, agora no final dessa história eu vou revelar o nome dessa moça, o nome da esposa de Isaac e ver se vocês acertaram. O nome dela era... Rebeca, o nome da moça era Rebeca. E aí, vocês acertaram? Depois contem aqui nos comentários. Bom, depois dessa história, eu vou contar para vocês 2 lições que a gente consegue aprender. A primeira lição é sobre o poder da oração. Na história a gente viu que o servo, quando chegou perto da cidade, ele foi orar para Deus, ele orou com uma fé enorme e Deus respondeu a oração dele de maneira muito rápida, já trazendo a Rebeca ao seu encontro, e ela respondeu exatamente o que o servo pediu, para ser uma confirmação de Deus, que era para ela tirar água para ele e também para os camelos. A segunda lição é sobre a nossa confiança em Deus. A Rebeca nessa história foi um grande exemplo de confiança, porque ela não conhecia Isaac, ela não conhecia Abraão e muito menos conhecia o servo que foi lá falar para ela que ela ia se casar com o filho de Abraão. E por que ela aceitou isso? Porque ela confiava em Deus. E depois de que o servo contou para ela toda a história de que ele tinha orado para Deus e pedido para a esposa de Isaac responder exatamente as mesmas palavras em que ela falou, ela realmente soube que aquilo era um plano de Deus e confiou na sua palavra e foi ao encontro de Isaac para se casar com ele. Então sempre mantenha a sua confiança e a sua fé em Deus. Para finalizar, eu vou falar um versículo que mostra um pouco sobre o como é importante a oração. Ele está lá em Mateus, capítulo 21, verso 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É um versículo bem curtinho, mas que mostra que se a gente tem fé, se a gente crê, tudo que a gente pedir em oração, Deus vai nos abençoar. Bom, na atividade de hoje, não vai ser algo para vocês enviarem, nem para gravarem ou algo do tipo. Vai ser uma atividade de vocês para vocês mesmos. Eu vou pedir para vocês praticarem cada dia mais a oração de vocês. A partir do momento em que vocês levantam, já agradeçam a Deus por aquele dia. Toda vez que vocês forem comer, agradeça a Deus por aquela comida, porque nessa história a gente viu quanto que a oração é importante. Então pratiquem isso no dia a dia de vocês e fiquem cada vez mais próximos com Deus. Bom, para finalizar, vamos fazer uma oração e vocês repetem comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por termos aprendido um pouco mais de Ti. Que possamos acreditar sempre em Suas palavras e sempre crer e ter muita fé que o Senhor é poderoso e pode responder todas as nossas orações. Abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até o próximo episódio.